O mundo ditoso é um mundo dos brandos. Os mundos superiores são aqueles cujos habitantes possuem a mansuetude, a docilidade e a pureza de coração. Capítulo 12. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Em o Evangelho segundo Mateus, há uma promessa de recompensa aos brandos e aos mansos, a promessa da terra futura, do mundo vindouro. E nós, iluminados pelo conhecimento da doutrina espírita, sabemos que a terra futura é ditosa, que irá se recuperar e se preparar em uma transição para o chamado mundo de regeneração. O mundo ditoso é um mundo dos brandos. Os mundos superiores são aqueles cujos habitantes possuem a mansuetude, a docilidade e a pureza de coração. Entretanto, em toda a história bíblica, nós veremos um contraponto muito curioso. Tanto aqueles que não conheciam a mensagem espiritual e não estavam afinados com a revelação espiritual, quanto os religiosos que conheciam intimamente os princípios do cristianismo, pautaram suas vidas e suas condutas pela violência e pela força. Uma breve leitura do Antigo Testamento e da história do cristianismo irá nos mostrar que mesmo os cristãos foram identificados pela violência de seus métodos. Tão logo Jesus volta para a governadoria espiritual do orbe, os cristãos empunham a espada, esquecendo-se do conselho dado a Simão. Embainha sua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. O cristianismo se expandiu à força do poder político e da violência. Tivemos as cruzadas, a Inquisição, a Noite de São Bartolomeu, dentre outras atrocidades. Infelizmente, seguiu-se o mesmo processo espiritual e psíquico que escravizou todas as religiões do orbe, de modo que a bem-aventurança dos mansos e pacíficos ficou esquecida. Emmanuel, no livro Emmanuel, faz uma referência a esses processos de violência, de truculência. E quem teve a oportunidade de examinar o romance A Renúncia, verá que a história se inicia com uma perseguição religiosa. É da perseguição religiosa que nasce a própria América, os Estados Unidos, e grande parte da América do Sul é composta em suas origens por corações que fugiam da intolerância do fanatismo dos cristãos. Isso nos leva a refletir sobre a fé cega que os encarnados têm na violência e não podemos alimentar tal ingenuidade. A violência resolve rápido a maioria dos problemas. Resolve rápido, mal e por pouco tempo. A brandura e a paz representam um processo difícil de ser implantado, difícil de ser mantido, cujos resultados demoram muito para surtir efeito. É por isso que hoje, nos momentos de crise e, sobretudo, nos momentos de transição desses tempos, a primeira tendência dos encarnados é abandonar os processos de paz e aderir aos processos de violência, porque eles são tudo que a sociedade contemporânea espera para soluções rápidas, ainda que deficientes. Nós vivemos o mundo da rapidez, da pressa. Queremos solucionar em um minuto questões que demandam séculos, adotando processos precipitados que não consideram o espírito de sequência da natureza. A natureza
tem um espírito de sequência e respeita ciclos, que são os ciclos da própria vida estabelecidos pelo Criador. Portanto, nós sempre identificamos o violento e aquele que detém o poder de intimidar e de impor como as pessoas mais aptas a solucionar. É importante refletirmos a esse respeito. É por esta razão que a mensagem de Jesus até hoje é profundamente amarga e indigesta, até mesmo para os cristãos. E muitos de nós tentamos fugir da má impressão que os evangelhos nos causam, quando mostram apóstolos temerosos, ansiosos e inseguros quanto à figura de Jesus. Por quê? Vamos fazer um paralelo. O Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Que Jesus é esse? Que Messias é esse que não veio acompanhado de um exército? Que Messias é esse que não libertou o povo hebreu da opressão romana por meio da espada, do sangue, que não assumiu o poder pela força? Será que de fato ele é o Messias? Talvez essa seja uma questão tão distante ainda não refletida. A pátria do Evangelho repleta de desigualdade e de violência. Que Evangelho é esse? Por que essa nação não é o império da guerra dominadora e farta em riquezas materiais para dominar os demais povos e representar Jesus? Se você analisar o Livro dos Espíritos, na questão 100, verá quais são as características dos espíritos imperfeitos. Eles são definidos por sua materialidade e predomínio dos instintos, das paixões físicas e da matéria sobre o espírito. Isso significa que o espírito imperfeito é alguém possuído, não alguém que possui. O espírito imperfeito não tem o corpo, é o corpo que o tem. Ele não tem recursos materiais, são os recursos materiais que o possuem, porque nele há predomínio da matéria sobre o espírito. E retomando a referida obra, no último nível da escala das características dos espíritos, qual delas define os espíritos puros? Predomínio absoluto do espírito sobre a matéria. Eis a grande questão quando falamos dos mansos. Em Paulo e Estevão, livro de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, quando Estevão é preso e faz o seu discurso no Sinédrio, Saulo de Tárcio o interroga. Que Messias é esse que você nos apresenta? Um enviado de Deus que não teve poder nem para se libertar, não teve força suficiente nem para descer da cruz. É essa criatura sem poder, sem força que você quer que nós sigamos? Ao ler atentamente a obra Paulo e Estevão, você verá a resposta de Estevão na Casa do Caminho e no Sinédrio. E o que esperava você? Um dominador que viesse numa briga capaz de tombar ao primeiro buraco da estrada? Observe a metáfora utilizada por Estevão que podemos trazer para os nossos dias. O que nós, encarnados, vamos esperar? Um veículo poderoso que pode parar por falta de combustível? É isso o poder? O poder de um guerreiro que almoça agora e amanhã pode morrer de uma infecção intestinal? É esse o poder? De alguém que pode liderar um exército de milhares de pessoas e morrer por um infarto? De ser acometido por um vírus e vir a falecer? A natureza da vida corporal é uma natureza de fragilidade.
A marca da encarnação é a marca da fragilidade. Você está lendo este livro agora, e pode ser que daqui a 2 horas não esteja mais encarnado. Essa fragilidade da vida encarnada deveria ser suficiente para percebermos que nenhum poder que emana da matéria se compara ao mais simples poder que emana do espírito. Por quê? Não importa a posição que você ocupe, não importam os títulos que ostente, as propriedades em seu nome, nem quantos soldados você comande. A única certeza é de que todos teremos um encontro inevitável com a morte. A morte, no simbolismo bíblico, é um grande julgamento do encarnado. É o dia do juízo, o dia da aferição. É o dia em que todos nós entregaremos tudo que as mãos não podem carregar e seremos avaliados por aquilo que o coração carrega. Portanto, a marca dos espíritos superiores é a afabilidade e a doçura. Por esta razão, o trabalho do Evangelho jamais foi um trabalho de convencer. Antes, o trabalho do Evangelho tem sido, desde o primeiro dia, de converter, de transformar. A diferença do convencimento para a conversão concerne ao grau de comprometimento do espírito. Na conversão, o ser se torna absolutamente comprometido com a causa. Essa bem-aventurança aponta para os destinos futuros da Terra. Outro grande tema presente no Novo Testamento é que aparece nessa bem-aventurança todos os brandos e pacíficos que foram trucidados e martirizados pela violência humana formam a grande caravana dos redimidos. Nós, costumeiramente, pensamos em Allan Kardec tal qual um espírito apenas dotado de muita inteligência e bom senso, capaz de fazer uma obra educativa e de organizar o material da revelação. Porém, não é apenas isso. Esse espírito compõe a caravana dos mártires redimidos, porque ele foi queimado vivo na encarnação como Jean Hus, sem perder a brandura e a mansuetude. E naquela história trágica, Jean Hus, amarrado e com os gravetos em torno de seu corpo, percebe uma senhora que caminhava com muita dificuldade e levava às mãos um graveto, vindo em sua direção. Era uma senhora cristã, que trazia um graveto para pôr fogo. Ela olha para ele com olhar de reprovação. Está errado. Temos que defender Jesus. Vamos queimá-lo, e joga o graveto. E Jean Hus diz: santa ignorância. Uma ignorância santa. Ele é queimado, mas retorna, dessa vez em uma missão ainda maior, em uma missão de fé raciocinada, de libertação da alma, do fanatismo e da violência. Não há uma palavra, um gesto de violência na vida do codificador. Há somente gestos de firmeza. É um educador firme. O que é, é. O que não é, não é, mas não violência. Basta uma leitura da obra Viagens Espíritas, de Allan Kardec, em 1862, para sabermos de que modo o codificador lidava com questões com que hoje o movimento espírita lida, sempre vivendo a caridade. Podemos questionar: quantos espíritos já se libertaram do fascínio da violência? Ou melhor, do fascínio dos métodos da violência? E compreenderam que o cosmos, a criação infinita, são dirigidos pelo Supremo Poder?
Isso seria suficiente para refletirmos se a vida é dirigida pelo Supremo Poder, por que ele não resolve agora e de uma vez por todas os problemas? Será por falta de poder? Será que Deus é fraco? Assim, iluminados pelo conteúdo da revelação espiritual, podemos ampliar nosso raciocínio e é o que gostaríamos de fazer nesse capítulo. Observemos o sistema solar. Quantos planetas de expiação e prova você está vendo no sistema solar? 4? 3? Não, há apenas um no qual você está encarnado. Um dos sistemas solares mais próximos do nosso, aproximadamente a 42 anos-luz de distância, e que é bem conhecido por todos nós, é o sistema de Capela, que ao passar pela transição planetária há muito tempo, mandou muitas pessoas para a Terra. Fazendo uma pequena conta, apenas na Via Láctea, nós temos em um cálculo aproximado, no mínimo 100 bilhões de planetas. Você acha realmente que a Terra representa um problema para Deus? Humberto de Campos, no livro Francisco Cândido Xavier, Irmão X, Estante da Vida, dará a chave para o entendimento a esse respeito. Deus usa o tempo, não a violência. Podemos pensar, mas o tempo demora. Por isso é que ele resolve. E todos os processos da natureza estão embasados no tempo. Acontece que nós precisamos discernir. Se você plantar alface hoje, comerá daqui a 15 dias. Se você plantar o café hoje, tomará a primeira xícara quando? No mínimo 5 anos depois. Porque toda semente demanda tempo específico para frutificar. Ninguém sai da categoria de espírito imperfeito para a categoria de espírito superior no susto. Há um tempo de amadurecimento. Há, inclusive, um tempo de saturação do espírito, que às vezes escolhe determinada experiência equivocada e permanece nessa experiência por 2, 3, 4, 1000 anos, até que ele se cansa. Se você analisar a obra Libertação, livro de Francisco Cândido Xavier e André Luiz, observará que, em certo segmento da narrativa, a personagem Matilde, aquele espírito que protege, dirige e que fora mãe de Gregório, extrato por nós analisado em capítulo anterior, pede ajuda ao benfeitor Clarencio, dizendo assim: começo a perceber na alma do filho querido sinais de tédio. Considerando-se que Gregório estava no umbral fazia mais de 700 anos. Eu espero que você tenha tédio de umbral mais cedo. Vamos refletir. Por que os processos de violência e do mal esgotam o espírito em médio e longo prazo? Simplesmente porque nós não fomos construídos para odiar, para permanecer magoados. É por isso que o ódio, a mágoa, o ressentimento adoecem psiquicamente o espírito. Pesquisadores no setor de oncologia já detectaram que muitos casos de câncer são fruto de mágoa, ressentimento. O que significa isso? Que nós não fomos projetados para o ódio, para o clima da inveja, da disputa, do despeito. Antes fomos projetados para o clima da cooperação e do respeito mútuo. Qualquer conduta contrária a essa verdade, resulta em malefícios à nossa estrutura física e espiritual.
Nós somos construídos para a paz, mansuetude, brandura e afabilidade. Esse clima de amor mútuo nos alimenta. Você pode estar no ambiente de trabalho abarrotado, mas se o clima estiver amável, dócil, afável, você trabalha 14 horas e não sente. Em compensação, se estiver em um ambiente de inveja, de mágoa, você não consegue permanecer 15 minutos naquele local. Os brandos percebem isso. Mas, afinal, por que estamos falando dessa maneira, dando esse exemplo e fazendo rodeios? Porque ninguém constrói brandura meramente por considerá-la bonita. Você não se torna um espírito manso porque ignorou a violência. Não. Você se torna um espírito manso exatamente quando compreendeu a violência e os seus limites, quando compreendeu os malefícios que o clima da guerra, seja ela psíquica, emocional ou física, provoca na criatura e em toda uma comunidade. Não é por ingenuidade. Tanto que Emmanuel ensina por meio da mensagem Mansos de Coração, em Escrínio de Luz, livro de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel: ó Mestre, quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha de certo a exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Por que nós confundimos brandura e mansuetude com fraqueza ou com hesitação? Alguém inseguro, que não sabe o que decidir? O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita sem desespero e sem violência. Nas obras de André Luiz, a todo momento os benfeitores dizem: André auxiliou? Então passa, auxilia e passa. Não fique aqui aguardando resultados. Ajuda e passa. Como se fosse uma marca psicológica. Porque se você planta o bem, mas permanece no mesmo lugar aguardando ansiosamente o fruto, você perde o próprio equilíbrio. E acreditem, o manso, o brando, é alguém que vive em paz em meio à truculência e violência. Tomemos por exemplo, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Desmond Tutu. Esses homens enfrentaram as situações mais difíceis em seus países. Situações em que os homens de poder perderam completamente o bom senso e se entregaram à truculência. Lembremos aquela famosa cena de Gandhi, que ao andar pelas ruas foi agredido por um soldado que lhe desferiu 3 socos no rosto. E a cada golpe, Gandhi se levantava do chão e passava a mão no rosto, sem esboçar a mínima reação. E o soldado questionou: quem te ensinou a ser esse covarde? Esse homem que está no crucifixo do seu pescoço, respondeu Gandhi. Mas aquilo foi dito com uma força magnética espiritual tão grande que o soldado começou a chorar. Era forte. Um homem que trazia um crucifixo pendurado ao pescoço, dando soco em alguém que não reagia. Mas essa é a estupidez da violência. Esse é o disparate da violência. E a postura de Gandhi é a lógica da paz, sem nenhuma rebelião. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra ao lado do neto de Mahatma Gandhi, em Brasília. E a palestra era: Bem-aventurados os mansos,
porque eles herdarão a terra. E ele ficou observando, porque não conhecia o Espiritismo. Em seguida, a fala era dele. Ele agradeceu e me perguntou se poderia contar um caso sobre o seu avô, baseado no que eu havia falado. E eu, super feliz, aqueci. Nós éramos crianças. Meus pais visitavam a casa do meu avô Gandhi, da minha avó. E como toda criança, a gente fazia coisas que não deveria. Certa ocasião, eu fiz o que não deveria. Então o vovô Gandhi disse assim: Meu neto, se você fez isso, significa que eu não fui capaz de transmitir a você os valores da paz e os valores da educação. E qual foi o castigo? Eu perguntei. Vovô disse: Eu vou aplicar em mim um castigo. Vou ficar 15 dias sem comer por não ter conseguido, meu neto, transmitir a você os valores da paz. E o amor, e o neto, por amor, o avô, toda vez que começava a comer, sabendo que o avô não estava se alimentando, sentia vergonha do que havia feito. Mas, passada uma semana, vô, por favor, volte a comer. Eu prometo que nunca mais vou fazer isso. Há outro caso bastante interessante a respeito de Gandhi. Certa vez, uma mulher procurou Gandhi a fim de pedir uma orientação. Entrou, juntamente com o filho, em uma fila imensa, e 1h30 depois, na frente de Gandhi, falou: Gandhi, eu queria pedir uma ajuda. Meu filho come açúcar demais. Gandhi olhou para a criança, olhou para a mãe e pediu que voltasse na semana seguinte. Após uma semana, a mãe estava de volta à fila. Em sua vez: Gandhi, você se lembra de mim? Semana passada eu estive aqui, meu menino come muito açúcar. Ele olhou para o menino. Menino, pare de comer açúcar. A mulher, sem entender, questionou: Mas só isso? O senhor mandou esperar uma semana para chegar aqui e falar a ele que pare de comer açúcar? Por que não falou da primeira vez? Porque no dia em que você esteve aqui, eu comia muito açúcar. Ele, Gandhi, comia muito açúcar. Pediu uma semana para deixar de comer, para depois, com autoridade moral, poder transmitir o ensinamento. O manso não é o fraco. O manso é o forte que entendeu que tudo tem um tempo. O manso de coração é o que percebeu que a vida tem uma lógica e um tempo para se manifestar. Você demorou de 7 a 9 meses para encarnar. E depois que encarnou, 7 anos para consolidar a ligação do corpo com o espírito. Tudo demanda um tempo. Não é porque você chega no supermercado e compra o queijo que o queijo passou a existir naquela hora. Alguém demorou muito tempo para produzi-lo e alguém transportou até chegar a você. Ainda assim, nós vivemos em uma sociedade que acredita que tudo pode ser resolvido em 1 minuto. Afinal de contas, eu entro na internet e peço, e tudo se resolve. Não na vida espiritual. O livro Antologia da Espiritualidade, de Francisco Cândido Xavier e Espíritos Diversos, traz uma mensagem denominada Cantiga da Esperança. De acordo com a minha leitura, seu conteúdo responde a uma pergunta, pois tenho certeza de que você já fez essa pergunta, principalmente quando briga com Deus. Será que Deus não tem o poder de mudar imediatamente as coisas? Caso tenha feito essa pergunta, transcreva abaixo o referido poema
ou melhor, a referida cantiga, Cantiga da Esperança, pelo Espírito Maria Dolores. Alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa, por mais que te lance gelo na alma crente, na sombra que atraiçoa, alma sincera escuta. Sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa, porque de esfera a esfera, ninguém consegue a palma da vitória sem apoio na luta. Espera que a esperança é a luz do mundo, oculta maravilha que em toda parte se revela e brilha para a glória do amor. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o espinho a rosa, o mármore o buril, o próprio solo bruto espera o lavrador. Armado de atenção, arado e zelo, o verme espera o sol para aquecê-lo. A fonte amiga que se desentranha do coração de pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora e espera descansar, quando chegue escondida a paz da vida que há no seio do mar. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça o leme regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva, entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa em caminho os açoites das angústias em torvo redemoinho, onde não passa coração e segue sem parar, amando, restaurando, redimindo. Edificando em suma, não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda a ventura de esperar. E enquanto a noite avança, para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança, bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-las. Subirás, subirás, para o ninho da luz nas estâncias da paz, que te aguarda tecido em radiações de estrelas. Então compreenderás que além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também.